A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Ok, bem-vindos à lição número 4. Vamos para o nosso versículo base, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sadia. A palavra medo é melhor traduzida como timidez. Então ouça de novo, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, um espírito de intimidação. Então a coisa que eu quero enfatizar aqui é que é um espírito. Intimidação não é uma fraqueza da mente, não é uma fraqueza de caráter, é um espírito. A palavra grega para espírito é pneuma, que é a mesma palavra usada para o Espírito Santo, para o espírito humano ou espírito demoníaco no Novo Testamento. Então é claro, é um espírito, e um espírito não pode ser tratado, por assim dizer, com uma atitude positiva. É preciso tratar com ele no reino do espírito. Se você lida com ele no reino de apenas ser positivo, você vai encobrir, você vai encobrir os sintomas, encobrir o espírito, mas não vai resolver a questão. Em outras palavras, deixa eu dizer assim, você pode ter uma árvore que produz frutos e pode, atuar nela colhendo os frutos, mas se você não arrancar a raiz, os frutos vão crescer de novo na árvore. Então você tem que lidar com a intimidação no reino do espírito, ok? Muito bem. Então, eu tenho algumas perguntas para fazer para você e eu quero que você pense nisso. Por que pessoas que são inteligentes e fisicamente fortes têm dificuldades com a intimidação? E frequentemente vindo de alguém ou de alguma coisa que é mais fraca que elas? O que dizer de homens e mulheres que sempre conseguem o que querem? Elas não parecem ter uma posição de autoridade, mas ainda assim parece que sempre conseguem o que querem? Será que você se encontra em situações em que as pessoas pedem algo a você e você sabe em seu coração que deveria dizer não, mas para manter a paz, você diz sim? Veja, Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Mas um pacificador não é alguém que vai abrir mão de alguma coisa para manter a paz. Bem-aventurados os pacificadores. Um pacificador é alguém que vai confrontar, se necessário for, para ter a verdadeira paz. Certo? Então, vamos voltar para Elias. Começamos a falar sobre isso na última lição. Aqui está um cara que confronta o rei, os falsos profetas, a nação. E a rainha faz uma declaração e eu disse que ela tinha um espírito massivo de intimidação. E esse terrível espírito é lançado contra ele. E ao invés de ele voltar e confrontá-la e lidar com o espírito nela, ele foge por sua vida. Ele corre toda a nação, senta debaixo de uma árvore e pede a morte. Agora precisamos falar sobre isso, é disso que eu quero tratar aqui. Ele senta debaixo daquela árvore e ora para morrer. Agora, vamos parar e pensar nisso. Elias está confuso, está deprimido, desesperançado. Ele perdeu sua visão. Estes são os sintomas, são os frutos crescendo na árvore. Você pode ir a um conselheiro e se ele não for guiado pelo Espírito, ele pode te ajudar a tirar o fruto da desesperança, tirar o fruto da depressão, tirar o fruto da falta de visão, mas se você não corta a raiz, o espírito de intimidação, esse fruto vai acabar crescendo de volta. E foi isso que Elias não fez, e foi com isso que eu lutei repetidamente. Eu posso ser bem honesto aqui com você, eu vou ser transparente. Antes de eu ser salvo, eu nunca lutei contra a depressão. Depois de eu ser salvo e entrar para o ministério, eu já lutei contra a depressão como um louco. Eu me lembro de vezes em que eu estava sentado no meu quarto de hotel, os primeiros 7 anos da minha vida ministerial. E eu lembro de uma vez sentado no meu quarto de hotel em Minnesota, sentado olhando para um ponto na parede por 20 minutos, e pensamentos em minha mente. Por que você viaja? Por que deixa sua esposa e seus filhos? Por que não arranja um emprego de verdade? Literalmente eu tinha pensamentos assim, e eu ficava tão deprimido que eu tinha que forçar a mim mesmo
para avançar, porque eu não entendia contra o que eu estava lutando. Eu achava que eu estava lutando contra a depressão. Então eu orava, eu ficava, Deus, por favor, me encha com o seu espírito, por favor. Sabe, me dê alegria. Ao invés de lidar com o espírito, sabe, tem um homem de Deus que eu respeito muito profundamente. Ele impactou centenas de milhares de vidas de pessoas, talvez milhões, provavelmente milhões. Ele está no céu. Tenho certeza que a sua recompensa foi grande. Ele teve uma visão de Jesus. E nesta visão, isso foi décadas e décadas atrás. E nessa visão, Jesus estava falando com ele a partir da Bíblia, ok? Então, em outras palavras, ele viu Jesus numa visão e Jesus ficava dizendo, eu quero que você abra sua Bíblia em... E Jesus começava a ensinar a partir da passagem, certo? E no meio de Jesus falando com ele sobre aquela passagem, um demônio apareceu na visão. E ele disse que o demônio tinha metade do tamanho de um homem e disse que ele era verde e ele meio que tinha uma aparência humana, mas também de animal. E ele disse que ele era melequento. E ele disse que o demônio ficava... Ele disse, assim que o demônio apareceu na visão, foi como se tivessem apertado o botão de mudo de Jesus. E ele disse que Jesus continuava a falar, mas ele disse, eu não conseguia ouvir o que ele estava dizendo. E ele disse, eu disse em alta voz, Jesus, eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Por favor, mande esse demônio ir embora. E Jesus continuava falando a partir da Bíblia. E ele ficou frustrado e olhou para dentro e ouviu o Espírito Santo dizer, é você quem tem autoridade. Eu dei a você a autoridade. Você manda o demônio ir embora. Veja, Jesus está à destra do Pai. E ele confiou a nós a sua autoridade. Aquele ministro olhou para aquele demônio e simplesmente ele disse, eu ordeno que você saia, vá embora em nome de Jesus. O demônio foi embora e foi como se o botão de mudo de Jesus desligasse e ele pôde ouvir Jesus falar de novo. Veja, foi contra essa coisa que eu lutei. Eu lutei contra isso vez após vez. Eu ficava nos quartos de hotel e eu ficava dizendo, Deus, que pecado eu cometi? Eu ficava confessando qualquer coisa. Se eu tivesse sido grosseiro com a minha esposa, com meus filhos, eu confessava qualquer pecado que eu me lembrasse, até pecados que eu não tinha cometido, eu confessava para o caso de eu ter pensado neles. E ainda assim, o céu acima de mim parecia ser de bronze. E eu nunca vou me esquecer quando Deus me mostrou a razão de eu não poder ouvir a voz dele. Era porque, assim como naquela visão que aquele ministro teve, eu estava tolerando aquele espírito intimidador, e a razão para eu estar tolerando ele era porque eu não sabia o que ele era. E foi por isso que eu escrevi um livro, e estamos no meio do curso, porque eu não quero que você dê espaço a esse espírito nem por um momento, porque o céu tem muito a dizer a você, e o que você precisa ouvir do céu é importante para você ser bem-sucedido em seu chamado. Então, deixa eu te dizer isso. Jezabel tinha aquele espírito operando nela, aquele espírito atacando Elias, e aquele espírito ser liberado por ela, se chama feitiçaria. Deixa eu ler isso, 2 Reis 9, 22. E sucedeu quando Jorão viu Jeú. Jorão é o filho de Acabe e Jezabel. Ele disse, isto é paz, Jeú? E ele respondeu, que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Agora, quando se ouve a palavra feitiçaria, já pensamos numa mulher em cima de uma vassoura com uma verruga na ponta do nariz, com um chapéu pontudo? Não, isso não é... É claro, isso é uma pequeníssima parte da feitiçaria. A feitiçaria é algo que simplesmente significa o seguinte, controle. Quando alguém tenta controlar a sua vida, isso é feitiçaria. Paulo orou assim. Ele disse isso à igreja dos Gálatas. Ele disse, ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Veja, ele não estava se referindo a poções e feitiços. O que aconteceu foi que pessoas que se diziam mestres chegaram e tentaram pôr a lei de volta neles. Eles tentaram controlar a igreja da Galácia com o seu ensino da lei. Então, feitiçaria é quando alguém assume uma posição de autoridade sobre você e ela não tem essa posição de autoridade. É quando alguém tenta controlar você. Isso é feitiçaria. Então, de novo, Elias está confuso, deprimido, sem esperança, perdeu a visão. E esses são alguns sintomas. O que é que você perde quando cede a um espírito de intimidação? Você perde paz. Eu lembro de não ter paz naqueles quartos de hotel clamando a Deus. Você perde sua confiança. Eu não queria ir pregar.
Eu queria voar para casa e arranjar outro emprego. Eu estou sendo honesto com você. Você perde sua coragem, perde sua perseverança, perde o seu heroísmo, você perde sua resolução, perde sua segurança. Isso tudo você perde quando você está sujeito a um espírito de intimidação. Sabe, eu nunca vou esquecer de um domingo de manhã que eu preguei numa igreja e aquele foi um culto magnífico. Foi maravilhoso o que aconteceu. Tanta gente foi salva naquele culto, era uma igreja grande. E eu me lembro, eu nunca esqueço disso. No meu quarto de hotel naquela tarde, ninguém me disse absolutamente nada. A única coisa que eu ouvi foram ótimos feedbacks do pastor, do time dele, do grupo de louvor. Eu voltei para o meu quarto de hotel naquela tarde e de novo estava lutando contra a depressão como um louco. Eu queria sair do ministério, eu queria arranjar um emprego de verdade. Eu fiquei passando por tudo isso, eu não queria mais voltar para a igreja naquela noite, eu estava muito deprimido. E eu lembro que eu cheguei na igreja naquela noite e eu ensinei sobre autoridade, espírito de autoridade, por cerca de 1 hora. E no final do culto, o pastor olhou para mim e disse: cara, você não sabe o quanto você acertou com a palavra esta noite? Por que você diz isso? Ele disse: porque um casal muito proeminente da minha igreja, a esposa me ligou hoje à tarde. E ela disse: pastor, eu sei que você não vai aguentar mais a pregação deste homem e você não vai deixá-lo ministrar em nossa igreja de novo. E ela disse: pastor, isso foi no sul. Ela disse: pastor, eu vou ficar em casa hoje à noite e eu vou orar contra este homem. E eu olhei para o pastor e disse: e o que foi que você disse a ela? O pastor olhou para mim e disse: eu só disse a ela para confiar em Deus. Não me espanta que eu passei pelo que eu passei a tarde inteira no meu quarto de hotel. Por que foi que você não confrontou ela? Veja, ninguém disse nada negativo para mim. Aquela mulher, ela e o marido tinham lugar de autoridade naquela igreja. Ela disse: eu vou orar contra ele, e o pastor não a impediu. Eu nunca vou esquecer quando eu estive na Indonésia, foi uma conferência massiva. Bem, quando eu digo massiva, eu quero dizer uma conferência de umas 2.000 pessoas, não tão grande assim, mas bem grande. E eram 3 ministros, era eu e mais 2, esses outros 2 eram da Ásia. E um deles era uma pessoa que, na verdade, fazia umas coisas bem estranhas, sabe? Ele usava vinho e ele ungia os olhos das pessoas para libertações, e ele fazia esse tipo de umas coisas meio desagradáveis. Eu lembro que eu me sentia um pouco desconfortável perto desse ministro e eu, de novo, lutando contra a depressão. Veja, eu ainda não entendia o que eram os sintomas daquilo, então eu lutando contra a depressão. E eu lembro que o cara que estava me levando, eu disse: eu estou lutando contra a depressão esses tempos, sabe? E ele disse: eu também estou. Ele estava. Eu olhei para o pastor e eu disse: rapaz, eu estou numa batalha no meu quarto, tenho lutado contra a depressão. O pastor olhou para mim: eu estou lutando contra a depressão também. E eu disse: será que eu posso te fazer uma pergunta sobre esse ministro que tem na conferência, que usa esse tipo de técnicas estranhas, faz essas coisas estranhas? Eu disse: você se sente bem com isso? Ele disse: não, eu não gosto disso não. E eu disse: bem, então por que você chama essa pessoa para ministrar na conferência? Ele disse: bem, eu disse à pessoa para não fazer aquela coisa com o vinho, para pôr coisas nos olhos das pessoas, esse tipo de coisa. Eu disse: tudo bem, mas o espírito que está por trás disso ainda está operando? Eu disse: você pode ter parado o que é físico, mas o espírito, você está dando a plataforma para o espírito. Ele disse: você está certo. Eu disse: posso fazer uma pergunta, pastor? Ele disse: sim. Eu disse: o seu povo, os seus líderes, porque alguns líderes da igreja dele realmente queriam aquela pessoa na conferência. Eu disse: eles te pediram coisas que você queria dizer não, mas disse sim? Ele disse: sim. Eu disse: pastor, você precisa ser um líder? Eu disse: se algo não parece bem ao seu espírito, você precisa confiar que é o Espírito Santo te mostrando. Bem, posso te dizer, aquele pastor foi livre da intimidação porque eu e ele entramos nessa jornada juntos. E eu vou te contar uma coisa, você está pronto para isso? Aquela igreja que na época tinha 4.000 membros, depois do pastor ser livre da intimidação, aquela igreja cresceu para mais de 100.000 membros e construiu um templo com 18.000 lugares. E aquela igreja construiu um hospital. Deixa eu te contar outra história. Um pastor em Atlanta, 600 pessoas na igreja, totalmente controlado pela diretoria. Nunca pôde liderar. E ele fazia o que o conselho queria porque eram os empresários mais ricos da igreja. E aí ele se submetia. Eu cheguei, isso muito depois de eu ser livre da intimidação, eu preguei sobre intimidação. E aquele homem foi tão liberto, aquele pastor, que eu achei que ele tinha tido um ataque cardíaco quando orei por ele. Eu te digo, aquela igreja passou de 10.000 membros no intervalo de 5 anos.
Saiu de 600 membros para mais de 10 mil membros em Atlanta numa questão de 5 anos. Ele contou para todo mundo. A mudança no meu ministério ocorreu quando o espírito de intimidação foi quebrado em minha vida. Não importa se você está no mercado de trabalho, no governo, se é um atleta profissional. Deixa eu te dizer, o espírito de intimidação ele quer parar o dom que há em você. Quer te deixar deprimido, confuso, desesperançado, para que você fique inoperante no edificar o reino de Deus. Não é isso que Deus quer para você? Pare de se condenar por algo que você fez 2 anos atrás, ou algo que você acha que fez a semana passada. Você não está lidando com isso, você provavelmente está lidando com o espírito de intimidação. Eu posso dizer isso? Quando uma pessoa peca, eles sabem. Eu posso dizer, arrependa-se rápido, peça perdão rápido e avance, porque o sangue de Jesus faz aquele pecado afundar no mar do esquecimento. É hora de você lidar com esse espírito de intimidação, porque a forma como ele vem até você é pondo culpa em você, dizendo, você não é bom o suficiente, você estragou tudo como sempre faz. Ele te ataca assim e é assim que começa, colocando foco em você. E nas próximas lições, nas próximas 4 lições que teremos, vamos tratar disso para que você nunca passe por isso de novo. E eu vou te mostrar como despertar esse dom de Deus para você começar a ministrar as pessoas no seu mundo. Então, aperte os cintos porque na lição 5 vamos aumentar a marcha. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.